Aleluia. Você que pode nessa noite, aleluia, já vamos entrar na palavra do Senhor, para que o Senhor fale conosco de uma maneira linda e poderosa. Aleluia. Feche os teus olhos com a tua Bíblia nas tuas mãos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Jesus querido, estamos reunidos nessa noite. Meu Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui glorificando o teu nome. Dentre milhares e milhões, o Senhor nos escolheu. Dentre tantos outros, papai, o Senhor achou graça sobre a nossa vida e nos colocou aqui como ministro e ministra do Senhor da tua palavra. Meu Deus, fomos chamados como herdeiros do reino. Meu Deus, obrigado, papai, por essa oportunidade. Meu Deus, esvazio de mim para que a tua glória nos encha. Meu Deus, fala conosco na tua palavra, fala de uma maneira linda, poderosa. Agora podemos ouvir, entender e compreender o que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Abra a tua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 3. Aleluia. Livro de Êxodo, capítulo 3. Amém? Eu vou ler alguns versículos onde o Espírito Santo nos conduzia. Amém? Todos acharam o segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 3 em diante. Amém? Amém. Que diz assim: Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumiu. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou a Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Aleluia. Aleluia. E de versículo 6, e disse mais: eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Igreja, quero voltar no versículo 7, que diz assim: e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Amém? Amém. Pode se assentar. Aleluia. E as palmas do louvor, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome. Louvado é o nome do Senhor. Igreja, livro de Êxodo, capítulo 13 em diante, ao nós lemos, o Senhor, aleluia, ele vai, aleluia, se apresentar a Moisés. Aleluia. Quem era Moisés? A Bíblia diz que um pouco antes o Senhor deu um encontro com Moisés
este mesmo a qual o Senhor chama, aleluia, era, aleluia, uma criança nascida numa época aonde, aleluia, o rei dá ordem, aleluia, para que pudesse matar todos os meninos, aleluia, que nascesse naquela terra, que nascesse naquele tempo. A Bíblia diz, aleluia, que a mãe desta criança, a mãe de Moisés, aleluia, coloca esta criança pequena, ainda nova no cesto, junto ao riacho, e a Bíblia diz que o Senhor conduz, aleluia, este cesto com esta criança dentro deste riacho até a filha de Faraó, aonde todos conhecem essa linda passagem, dizendo aonde a filha de Faraó adota Moisés, aleluia, que tira das águas, aonde ela dá o nome de Moisés, porque das águas fora tirado. A Bíblia diz que ele cresce, aleluia, dentro do Egito, aleluia, como príncipe, e a Bíblia vai dizer que mais tarde ele também vai defender, aleluia, o homem, ele acaba matando o egípcio e ele foge do Egito. A Bíblia diz que se passa algum tempo, alguns anos, aleluia, então Moisés, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, aleluia, ele vai levar as ovelhas para trás da montanha, e neste momento, neste cenário, a Bíblia diz, aleluia, que o anjo do Senhor se apresenta, aleluia, em chama de fogo, no meio de uma sarça, aleluia. Moisés, ele vai observar a sarça, e vai ver que a sarça, aleluia, está pegando fogo, porém a sarça, ela não se consumia, e Moisés agora, ele vai virar, aleluia, para que ele pudesse ver, aleluia, o Senhor vai falar com Moisés. Aleluia. Então, desde o nascimento de Moisés, aleluia, o Senhor tem caminhado, o Senhor tem traçado, o Senhor tem conduzido os seus passos. Desde o meu e do teu nascimento, o Senhor, ele tem conduzido, o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem guardado, o Senhor tem planejado o meu e o teu futuro. Igreja, a Bíblia diz que em todos os passos de Moisés, desde a sua infância até o teu chamado, o Senhor era com Moisés. O que mais me impressiona, aleluia, é que o Senhor, aleluia, ele vai falar com Moisés, Moisés vai ver a sarça pegando fogo, e a sarça não se consumir, ele vai virar o rosto, e o Senhor, igreja, não é o anjo, não é o sogro, não é a esposa, mas é o Senhor quem vai falar com Moisés. O que me chama a atenção é que o Senhor vai dizer a Moisés, tire os sapatos ou a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. Igreja, o Senhor está ensinando a Moisés, um homem bruto, um homem meio, aleluia, aleluia, meio grosso, porque, aleluia, Moisés, aleluia, ele era assim, era o teu jeito, aleluia, Moisés era, aleluia, apacentava as ovelhas, mas também Moisés não tinha faculdade, aleluia, Moisés não era letrado, mas a Bíblia diz que o Senhor o escolheu. Talvez esperam de você uma faculdade de direito, talvez estão esperando de você algo grande, algo excepcional, mas saiba que o Senhor o escolheu. A Bíblia diz então, aleluia, que o Senhor vai dizer a Moisés, aleluia, igreja, o que mais me chama a atenção neste versículo, nessa passagem, que o Senhor está falando com Moisés, e o que me chama detalhe no versículo, aleluia, 7, que vai dizer, e disse o Senhor, tenho visto, o teu Deus, ele vê. Glória a Deus. Aleluia. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo. O teu Deus, ele vê tudo que acontece. Aleluia. A Bíblia vai dizer, vai continuar o texto dizendo, e tenho ouvido o clamor. Glória. O teu Deus, ele vê, ele sabe, e ele ouve. O teu Deus, ele vê, ele sabe e ele ouve. Ele vê quando você está aflito, porque a Bíblia diz, tenho visto a aflição do meu povo. Glória a Deus. Tenho ouvido. Você tem um Deus que tem ouvido e ouve o teu clamor. Tenho ouvido, aleluia, o clamor por causa, aleluia, do meu povo, por causa da extremidade, aleluia, das suas dores. Igreja, nós servimos um Deus que ele tem olhos como chama de fogo,
Nós servimos um Deus, aleluia, eu quero trazer nesse texto rapidamente 3 coisas, aleluia, que me chamam a atenção. Que o Deus que você serve é um Deus que vê, que sabe, que ouve. Aleluia. É um Deus que vê, que sabe, que ouve. O teu Deus, Ele te conhece, Ele vê o que tu tem passado, Ele tem ouvido, aleluia, o teu clamor, e Ele sabe a tua e a minha necessidade. Aleluia. Aleluia. Diz o Senhor, tem ouvido atentamente a aflição do meu povo. O Senhor está falando para Moisés: Moisés, aleluia, eu tenho ido até a terra do Egito, aleluia, tenho passado os meus olhos sobre aquela nação, aleluia, tenho visto a aflição daquele povo, e eu tenho ouvido, aleluia, o clamor daquela nação. Aleluia, o Senhor vai escolher Moisés para ser o libertador daquele povo. Moisés vai dizer ao Senhor: mas eu, Senhor, portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, aleluia, uma terra boa e larga. Glória. O que o Senhor tem para mim e para você, aleluia, é bom e é largo. Aleluia. O que Deus tem para mim e para você manda leite e mel. Aleluia. Eu não sei qual é a aflição que tu tem passado, eu não sei qual é o clamor na madrugada que tu tem clamado, mas eu quero te dizer nessa noite: o mesmo Deus que falou com Moisés naquele deserto é o mesmo Deus que diz para ti: eu tenho visto a tua aflição, eu tenho contemplado as tuas lágrimas, eu tenho contemplado o teu deitar, as tuas madrugadas, e eu tenho ouvido a tua petição. Aleluia. Aleluia, igreja, aleluia. Quanto menos nós imaginamos, o Senhor, Ele está vendo. Aleluia, o Senhor, Ele vem e Ele ouve o que nós falamos todo o tempo. Às vezes você está na beira da pia ou na madrugada andando pela casa, igual estive eu essa semana, aleluia, andando pela casa na madrugada falando com Deus, aleluia, eu achando que o Senhor, aleluia, não estava me ouvindo, aleluia, e a Bíblia diz que aquele povo está clamando, mas o Senhor está ouvindo. Glória a Deus. O Senhor, Ele ouve, igreja, quando nós clamamos, seja deitado, sentado, de joelho, ou de pé na pia trabalhando, ou aleluia, em qualquer lugar, o Senhor, Ele ouve. Verdade. O Senhor, Ele ouve, aleluia, o teu clamor, e por tua causa Ele vai enviar o libertador. Aleluia. Para a minha tia, Ele enviou um libertador chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Para a minha tia, Ele enviou, aleluia, o teu único filho para morrer por nós. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz que então Ele envia, aleluia, Ele fala com Moisés: agora esse que clamam dos meus filhos de Israel chegou a mim também, tenho visto a opressão que os egípcios têm oprimido. Glória a Deus, aleluia. Veja o teu clamor, eu não sei como tu tem clamado, mas o Senhor nos ensina que tem chegado até Ele. Glória a Deus. Eu não sei se essa é a resposta que você esperava nessa noite, mas a resposta que o Senhor tem para mim e para você é que Ele tem visto e Ele tem contemplado o teu clamor e a tua aflição. Aleluia, o Senhor, aleluia, Ele tem contemplado o que eu e você tem passado, Ele tem contemplado. Aleluia, por amor a ti, Ele vai enviar, aleluia, Ele vai levantar, aleluia, alguém, aleluia, que possa te ajudar, aleluia, nesta batalha. Por amor a minha tia, Ele vai enviar ou Ele vai levantar, aleluia, alguém, Moisés, aleluia, para que possa, aleluia, ser o libertador, aleluia, nessa noite. Eu não sei se você está entendendo, mas o que o Senhor está dizendo é: continue clamando, continue orando, porque eu tenho visto, eu tenho ouvido, e a tua aflição e a tua petição, aleluia, tem chegado a mim. Talvez você tenha clamado pelo teu esposo, talvez você tenha clamado pela tua casa, talvez você tenha clamado pelo teu filho, pela tua filha, talvez você tenha clamado por uma porta aberta, talvez você tenha clamado para Deus curar uma enfermidade, talvez você tenha clamado na madrugada para Deus visitar um parente, talvez você tenha clamado para Deus libertar um parente, e a tua oração chegou até o trono da graça. O teu clamor, as tuas
suas lágrimas chegaram até o ouvido do Senhor. Aleluia. Aleluia. E levanta Moisés para ser um libertador e de frente com o faraó. E todos conhecem demais esse versículo aonde, aleluia, o Senhor vai entregar, aleluia, a vara, aleluia, a Moisés, aonde o Senhor ele vai dar as ordenanças a Moisés para que pudesse ser um libertador daquele povo. Igreja, não é achando que o chamado de Moisés foi fácil. O Senhor me escolheu e está tudo certo, eu vou. Não. Porque para chegar na presença do rei Faraó, não é de qualquer maneira. Aleluia. Ainda mais Moisés que tinha saído fugido. Ainda Moisés que tinha matado um soldado egípcio. Não é de qualquer maneira. Mal sabia Moisés como seria tratado, qual seria a recepção. Aleluia, mas entendem todo o tempo que quem escolheu Moisés atrás daquele monte no deserto foi o Senhor. Quem estava conduzindo Moisés até aquela nação era o Senhor. Quem estava falando na boca de Moisés para libertar aquele povo era o Senhor. Aleluia, se o Senhor te chamou, se o Senhor te escolheu, se o Senhor te levantou, vá. Vá, porque Ele sabe quem Ele chama e Ele responsabiliza. Glória a Deus. Aleluia. Igreja, a aflição daquele povo era tanto, o sofrimento daquele povo era tanta, que o Senhor ele se levanta no trono da graça e intervém. Eu imagino Jesus falando, aleluia, eu preciso resolver. Eu preciso, olhando lá do céu, do alto, subindo o trono, dizendo, eu preciso achar alguém na terra, levantar alguém na terra, para que possa libertar o meu povo. Glória a Deus. Eu começo a imaginar a igreja, o Senhor olhando do céu para a terra, e Ele vai observar Moisés. O que Moisés tinha? Quem era Moisés? Aleluia. Por que Moisés? Talvez você faz essa pergunta. Por que eu? Tinha tantos outros, mas por que eu? O Senhor ele sabe quem é escolhe. Aleluia! Glória a Deus. O Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Glória a Deus. Aleluia. E aquele povo estava clamando por misericórdia. E do outro lado, o Senhor já estava levantando o libertador. Enquanto você clama, é como eu sempre digo, quando você vem no culto, dobro do joelho. Enquanto você está adorando, o Senhor está movendo o céu e terra ao teu favor. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto você ora, enquanto você dá, aleluia, recebe a oportunidade, fala do amor de Deus, o Senhor ele trabalha ao teu favor. Enquanto aquele povo clamava, o Senhor ia levantando, ia lapidando Moisés, ia falando com Moisés, como seria, como deixasse de ser, aleluia, para onde iria, como seria. O Senhor ele estava fazendo tudo. Glória a Deus. Por amor àquele povo. Aleluia. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 13. Aleluia, vai dizer, então disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disse, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram, qual é o seu nome? O que lhe direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus. Mas ele falava assim, não, mas quando eu chegar lá, eu vou falar que o Deus dos vossos pais me enviou e eu vou dizer o que se eles me perguntarem. E Deus vai dizer com letras maiúsculas, porque Deus é grande. Dizendo o que disse Deus a Moisés. Fala, eu sou o que sou. Aleluia, glória a Deus. Seu Deus é grande, gente. O seu Deus é grande, o seu Deus é tremendo, o teu Deus é maravilhoso por amor a você. Ele vai levantar, Ele vai mover céus e terra para ouvir e atender a sua petição. Aleluia! Talvez a tua petição não é tão grande coisa para alguém, mas para você é. Talvez a tua petição nessa noite, nessa semana, neste ano, neste mês, não é grande coisa para o teu irmão do lado, aleluia, mas para você é. Talvez a tua oração da madrugada, aleluia, é diferente das outras orações de outros irmãos, mas é a tua oração por amor, é esta oração, o Senhor ele vai se prontificar em atender. Aleluia, glória a Deus.
Por amor a esta nação, o Senhor levanta Moisés. Aleluia. Você está achando que Moisés queria voltar? Talvez não. Está achando que Moisés achou graça em voltar? Talvez não. Porque olha a maneira que Moisés saiu. Moisés não saiu de braços, aleluia, aberto. Moisés não saiu daquela terra, daquele povo, aleluia, aleluia, de aleluia, amizade com todo mundo. Moisés não saiu alegre, não. Moisés saiu fugindo. Moisés saiu igual bandido. Moisés teve que sair, senão morreria. Aleluia, vai ter lugar que Deus vai te enviar, que nem todo mundo quer ir, mas Deus vai te enviar. Vai ter lugares que Deus vai te colocar, que vão encordar no nariz, mas você vai dizer, eu sou o que sou. Aleluia, vai ter lugares que Deus vai te colocar, pessoas que você vai ter que falar, que você não queria falar, mas Deus vai te mandar falar. Aleluia. Aleluia. Talvez Deus não vai mandar Moisés para você, mas você será Moisés para a vida de alguém. Aleluia. Talvez Deus não vai mandar Moisés, aleluia, para socorrer você, mas você será Moisés na vida de alguém. Talvez, aleluia, você não vai esperar Moisés chegar, mas essa noite eu estou vendo, aleluia, o Senhor trabalhar e nos capacitar como Moisés, para que nós possamos ser Moisés na vida de alguém. Glória a Deus. Muitas vezes eu cheguei no culto e falei, Senhor, eu não quero ficar quietinho, eu quero só, aleluia, ouvir. Glória a Deus. Eu não quero falar, eu não quero louvar, porque igreja, tem dias que a gente está assim. Tem dia que a gente só está querendo ouvir, querendo, como dizia minha mãe, querendo colo de papai. Tem dia que a gente está como criança, querendo só o colo. E outros dias o Senhor vai nos levantar como Moisés. Aleluia, talvez você ali está parado, olhando para Deus, perguntando para quê, por quê. Aleluia, vamos se posicionar para ser Moisés na vida de alguém. Aleluia, seja o libertador na vida de alguém, seja o libertador na casa de alguém, seja o libertador, aleluia. Glória a Deus. Igreja, aleluia, esse povo esperava o libertador. Talvez eu e você somos o libertador de alguém. Só que nós estamos tão atulhados ao nosso clamor que nós não estamos vendo isso. Talvez o Senhor chamou eu e você como Moisés para libertar. Só que nós estamos tão focados no nosso cotidiano, no nosso problema, que nós esquecemos o chamado do Senhor. Glória a Deus. Talvez alguém do nosso lado, aleluia, está precisando que nós estendamos a mão igual a Moisés, aleluia, ou que abra, vamos dizer, espiritualmente o mar, aleluia, para que este povo venha. Nós estamos atolhados na nossa própria angústia, na nossa própria aflição. Igreja, entenda, aleluia, que o Senhor, por causa de uma nação, o Senhor levantou um homem para encontrar o maior homem da terra, porque maior que Faraó, só Deus. Aleluia. E Faraó era grande, Faraó era temido, Faraó era, aleluia, um homem de coração duro. E o Senhor levanta Moisés. Não vai achando que foi fácil para Moisés, porque para chegar na presença dele tem que saber falar, tem que saber se posicionar, tem que ser firmeza, não pode, aleluia, baquear, não pode balançar. Aleluia. Mas Moisés, ele foi porque ele sabia quem estava enviando. Moisés, ele foi porque ele sabia quem o chamou. Aleluia. E mais para frente, no versículo 4, 5, 6, nós vamos ver, aleluia, o Senhor enviando, aleluia, através da vida de Moisés das pragas, aleluia, libertando este povo. Então, igreja, eu quero que você saia dessa noite sabendo que você serve um Deus que ouve, que sabe e que vê. Aleluia. Sai daqui nessa noite com essas 3 palavras. Você tem um Deus que ouve, que sabe e que vê. Então, quando você clama a Deus, fica tranquilo, porque Ele ouve, e Ele sabe, e Ele vê o que você ia ter passado. E no tempo certo, na hora exata, no tempo de Deus, a vitória vai chegar. Aleluia, no tempo certo, na hora certa, no tempo de Deus, aleluia, a libertação, o escape, o milagre vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Talvez nós estamos chorando aos pés do Senhor para que Deus envie Moisés. E lembra essa passagem, aleluia, lá tem 2 versões. O Senhor me envia um Moisés, o Senhor me faça um Moisés. Qual que nós vamos ser nesse tempo?
nos dias atuais que estamos hoje, nós vamos pedir Moisés ou vamos ser Moisés? Aleluia. Então, igreja, aleluia, se você pedir Moisés, ele vai enviar. Agora, se você for Moisés, ele também vai te enviar. Aleluia. E eu acho tão lindo que o Senhor, ele fala a Moisés em todo momento, o Deus de Jacó, ele fala com Moisés. Mas aí todas as vezes que ele se apresentava, ele dizia: o Deus de Jacó, o Deus do vosso pai, me enviou. Glória a Deus, aleluia. Mas ele nunca disse: eu vim em meu nome. Não. Ele vai dizer em todo o tempo, no versículo 14, 15, 16, você vai ver Moisés dizendo: aleluia, o Deus de Moisés, assim dirá aos seus filhos de Israel: sou o Deus do vosso pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e esse será o meu memorial de geração em geração. Glória a Deus. Então, de geração em geração, teu Deus, ele te ouve, ele te vê, e ele contempla a tua aflição. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu pedi uma palavra ao Senhor. Aleluia, quando eu dobrei o joelho. E a palavra é esta: ele vê, ele ouve e ele sabe. Glória a Deus. Então não se turbe o vosso coração, porque o teu Deus tem contemplado a tua oração na madrugada, de manhã, quando você está na pia sozinha, quando você está limpando a casa sozinho, não tem ninguém ali de companhia, nem falando, porque do nosso lado tem um anjo. Aleluia, o Senhor, ele está contemplando as lágrimas, ele está contemplando quando você vira, aleluia, no travesseiro de madrugada, aleluia, não tem ninguém, ele tem contemplado. Aleluia, ele tem contemplado, viu? Não desfaleça a vossa fé, não desfaleça o coração. Aleluia, se coloca de pé nessa noite. Glória a Deus, Aleluia, louvado aleluia. do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Fico feliz com o nosso Deus. Porque processos nós passamos, igreja, e é normal passar processo nessa terra. A Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Deus abençoe. Aleluia, tem de bom ânimo, ele venceu, nós vamos vencer também. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes parece que nós vamos esmorecer, que nós vamos desistir, que nós vamos parar. Aleluia. Mas aí nós olhamos o sol da manhã. E essa semana eu tenho contemplado, aleluia, o sol da manhã. Glória a Deus. Só a gente tiver o privilégio de levantar 5h30, 6 horas da manhã. Aleluia. Essa semana eu não tenho dormido, então eu tenho visto o sol nascer. Aleluia. E é tão lindo, igreja, ver o sol nascer, que é mais uma chance, mais uma vez que o Senhor te dá de fazer tudo novo. Glória a Deus. Quando o sol ele se põe no Oriente, ele se levanta, e nós chamamos de dia. É o Senhor nos dando mais uma chance. Tem Verdade. mesmo que diz: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Aleluia. Todos os dias de manhã que nós levantamos, é pela misericórdia do Senhor. Verdade. É uma chance de fazer novamente aquilo que nós não fizemos no dia passado. Aleluia. Então seja Moisés na vida de alguém. O Senhor, ele sabe do que você precisa. Ele contempla. Fica tranquilo. Porque quando nós fazemos por reino, o reino faz por nós. É isso que eu tenho aprendido. Quando nós se dedicamos para o reino, ele vem e ele faz para nós. Glória a Jesus. Quantas vezes, aleluia, louvado ao nome do Senhor, aleluia, eu estava em casa e a pastora Patrícia me chamava: pastor, vamos fazer uma visita comigo ali. Eu nem conhecia a pessoa. Aleluia. E eu, meio que tímido, mas ia fazer a visita, eu sempre colocava na frente, né? Porque o professor tem que começar a aprender. E aí, eu sempre observando as visitas aí, aleluia, e sempre o Senhor falava com a gente, porque nós estávamos visitando. E ali eu comecei a entender que nós não fomos chamados somente para esquentar banco. É verdade. Glória a Deus. Nós não fomos chamados para fazer número numa igreja. Porque Glória. o número, aleluia, a quantidade não gera qualidade. Verdade.
Aleluia, nós somos chamados para ser libertadores. Glória a Deus. Será que eu e você, nós fazemos uma análise, igreja, rapidamente, para acabar? Será que nós temos sido Moisés nessa terra? Será que eu e você tem sido libertador, melhor falando, libertador nessa terra? Aleluia. Se nós não estamos sendo, vamos ser. Fala para o Senhor, Senhor, me coloque como Moisés. Aleluia, Me coloque glória a como Deus. instrumento de libertação de vidas. Aleluia. Vamos, o Senhor me enviar, me coloca minha estrutura para que eu possa libertar o teu povo. Glória a Deus. Aleluia. Essa foi a palavra do Senhor nesta noite para com a nossa igreja. Glória a Deus. Então saia daqui nessa noite sabendo que por amor ao ti, a você, a tua família, a tua casa, o Senhor, Ele ouve, Ele vê e Ele contempla a tua oração, viu? E a resposta do Senhor vai chegar para ti. Aleluia, Vamos orar glória ao a Senhor nessa Deus. noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Jesus, obrigado por essa linda palavra e rica, meu Pai, que o Senhor tem nos enviado. Meu Deus, sabemos, saímos aqui nessa noite, sabemos que tem um Deus, contempla, que tudo vê, que ouve, aleluia, e tem visto, Senhor, o nosso ouvido, o nosso clamor e tem visto a aflição do teu povo. Ai, Espírito Santo, Espírito de Deus, meu Pai, guarda os teus filhos, nos guarda ao voltar para casa, nos guarda ao voltar para o nosso lar, meu Deus, essa noite. Meu Deus, dá um grande livramento para a nossa vida, para a nossa alma que vamos voltar para o lar, guarda a casa das tuas filhas, guarda o lar das tuas filhas também, meu Pai. Que nós possamos ter uma noite abençoada por Ti, que nós possamos ter uma noite de livramento por Ti, meu Pai, nesta noite, meu Deus. Abençoa todos nesta noite. Abençoa entrar ao céu, deitar ou levantar nesta noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Curva a tua cabeça em posição de receber. Estenda as tuas mãos. Aleluia. Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a luz, consolação do Espírito Santo, permaneça com a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos juntos diz. Amém. E graças a Deus, vamos explicar o paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Está encerrado.